Largue esse telefone. Ai, caramba. Hoje vamos recapitular o filme chamado Paul, o Alien Fugitivo. Na localidade de Moorcroft, nos Estados Unidos, no ano de 1947, em uma residência situada numa região remota, um cachorro chamado Paul é atraído por uma luz estranha que vem de fora da casa. Uma garotinha então aparece e o deixa sair. Ele corre para olhar mais de perto e ela vai atrás dele. Logo, uma nave alienígena em queda aparece. Nos tempos atuais, os melhores amigos Graeme Willey e Clive Gollings são entusiastas britânicos de quadrinhos e ficção científica que estão nos Estados Unidos para participar da San Diego Comic Con anual. Clive está tentando escrever seu próprio livro de ficção científica e Graeme está ilustrando o livro de Clive. Há pessoas fantasiadas na Comic Con espalhadas por todo o evento. Graeme e Clive se juntam à fila de pessoas que esperam para conhecer Adam, um famoso escritor. Depois de um longo dia, Graeme e Clive voltam para o quarto do hotel. Os dois amigos acreditam que esta viagem aos Estados Unidos é parte do sonho que se tornou realidade. Eles embarcam em uma viagem para visitar locais mais famosos de OVNIs nos Estados Unidos. Em uma parada no Arizona, Graeme tira uma foto de Clive com o OVNI do lado de fora de um bar. Depois de conversarem com a atendente, Clive vai ao banheiro, enquanto Graeme fica sozinho. Bem nesse momento, dois caipiras entram e Graeme fica inquieto. Clive retorna cheio de entusiasmo, contando que tem um dispensador que tem o formato de uma cabeça de um alienígena no banheiro. Os dois homens começam a difamar Clive e Graeme como esquisitos e presumem que eles possam ser homossexuais. Sentindo a tensão, Clive e Graeme saem apressadamente do bar. Clive acidentalmente dá ré e bate o trailer na caminhonete dos caipiras, deixando um amassado. Eles param para tirar fotos na caixa preta. Após tirarem fotos, os dois avistam à distância um veículo vindo. Eles rapidamente correm para o trailer, pensando que devem ser os dois caipiras do bar. Quando o carro passa pelo trailer, eles percebem que não são eles. De repente, o carro capota várias vezes e logo sai da estrada. Graeme e Clive se aproximam do carro, mas não há ninguém. Graeme decide pedir ajuda, mas antes que possa fazê-lo, uma voz masculina surge atrás deles, dizendo para não fazerem isso. Enquanto os amigos ainda estão confusos, a figura se aproxima e para na frente deles, revelando um alienígena vestindo shorts e chinelos. Enquanto o alienígena pede em tom amigável que os dois desliguem o telefone, Clive desmaia e mija nas calças. O alienígena tenta acalmar o histérico Graeme e explica que não faria mal a ninguém. Ele só precisa de ajuda. Graeme relutantemente concorda em dar-lhe uma carona. Com pressa, o alienígena se apresenta como Paul. Ele recebeu esse nome por ter caído em cima do cachorro do início do filme. O alienígena quer colocar Clive no trailer e ele explicará tudo no caminho. No trailer, Graeme pergunta para onde ir. Paul diz para ir para o norte. Mais tarde, o agente especial Zoil, do serviço secreto, chega ao local do acidente do carro, informando a sua superior, conhecida como Big Guy, que está se aproximando de Paul. Ela recrutou dois agentes novatos do governo, Haggard e O'Reilly, para criar um bloqueio na estrada à frente, mas não lhes disse o que estavam procurando. Algumas horas depois, Clive acorda e imediatamente ataca Paul. Depois de se acalmar, Paul conta que ele vem de um pequeno planeta no braço espiral norte da galáxia de Andrômeda. Eles logo chegam ao bloqueio na estrada e percebem que Paul desapareceu. Os dois agentes revistam o trailer em busca de algo suspeito, mas não encontram nada. Graeme e Clive são liberados para voltarem para a estrada. Depois de olhar em volta e chamar o nome de Paul, ele aparece bem na frente deles, mostrando sua habilidade alienígena, a invisibilidade. Ele explica que é uma resposta de camuflagem e que ele só pode fazer isso prendendo a respiração. Na manhã seguinte, Zoil se encontra com os dois agentes para pedir o relatório. Eles informam que não viram nada de suspeito, exceto dois turistas em um trailer. Zoil fica irritado e manda os dois seguirem esses turistas. De volta aos amigos, eles param em um posto de gasolina para comprar comida. Clive e Graeme entram na loja, tentando parecer o mais casuais possível quando vem um policial parar no pátio. Aparentemente, o policial não suspeitou de nada. Enquanto estavam na estrada, eles atingiram um pássaro. Exibindo mais uma de suas habilidades, Paul o traz de volta à vida e então o come. Como que você ressuscitou o bicho? Você queria que eu comesse um bicho morto, é? Não. Eles continuam o caminho e Graeme pergunta a Paul se ele já havia trazido uma pessoa de volta à vida antes. Paul diz que não e explica que seria perigoso para ele, porque poderia acabar absorvendo os danos que sofreram. De volta ao posto de gasolina, os agentes interrogam o policial e o dono do posto.
No veículo, Zoil se reporta à sua superiora. Ela ordena que ele traga de volta aquele alienígena o mais rápido possível, não importa como. Os amigos decidem descansar um pouco em um estacionamento próximo administrado por uma mulher chamada Ruth Buggs. Ela é uma cristã devota que vive com seu pai controlador e rígido, Moses. Ela diz a eles que precisa de uma identidade para guardar caso decidam passar a noite lá. Clive entrega a ela seu passaporte. Além disso, ela é cega de um olho. Mais tarde naquela noite, Paul conta um pouco mais de sua história, explicando que ele veio à Terra em uma missão científica, antes de bater sua nave no cachorro Paul. Ele foi resgatado por uma menina chamada Tara, que o tirou dos destroços antes que os funcionários do governo chegassem e o levassem para a Área 51. Os três começaram a dançar. Enquanto pegava as roupas, Ruth percebe que há 3 pessoas dançando. Antes de saber quem é, Moses ordena que ela volte para dentro. Na manhã seguinte, Ruth vai até lá, acorda-os e pergunta a Graeme e Clive se ela pode encontrar o amigo deles. Paul está escondido no banheiro e tenta conversar com ela por trás da porta para evitar qualquer suspeita. A conversa muda rapidamente para o tema religião. Ela pergunta se eles acreditam em Deus e eles respondem hesitantemente que são homens de ciência. Ela começa a pregar sobre como Deus criou tudo e Paul prontamente rejeita suas declarações e a insulta, levando a uma discussão entre os dois. No calor do momento, Paul se revela a ela e ela desmaia. Eles decidem sequestrá-la, e Paul usa sua camuflagem para entrar furtivamente na casa dela para recuperar o passaporte de Clive. Ao ver a foto de Clive, ele ri, e por um breve momento perde o controle de sua habilidade de camuflagem. Moses o vê e acredita que ele é um demônio. Ele carrega sua espingarda e atira em Paul, que escapa por pouco. Depois de algum tempo, Ruth recupera a consciência e imediatamente começa a acusar Paul de ser um demônio. Eles tentam argumentar com ela, mas ela os ignora e grita freneticamente. Agora cansada dela, Paul decide compartilhar todo o seu conhecimento coletivo com ela via ligação telepática. Este procedimento é visivelmente estressante para Paul, quase o deixando inconsciente, e faz o mesmo com o destinatário. Graeme pede que ele compartilhe com ele também. Depois que Ruth fica um pouco mais calma, Paul se oferece para curar o olho dela, assim ganhando sua confiança. Enquanto isso, Zoil, Haggard e O'Reilly conversam com o pai de Ruth, que afirma que ela foi sequestrada por um demônio. Zoil promete encontrá-la e trazê-la de volta em segurança, mas Moses decide caçar Paul e resgatar Ruth sozinho. Naquela noite, eles estacionam perto de uma pequena cidade e acampam na floresta. Paul conta a eles mais sobre seu tempo na Área 51. Ele revela que desde que foi capturado pelo governo, ele os tem aconselhado em todos os tipos de conquistas científicas e sociológicas. No entanto, ele descobriu que havia perdido sua utilidade como receptáculo de conhecimento e o governo agora pretendia remover cirurgicamente seu cérebro na tentativa de aproveitar suas habilidades. Mas, com a ajuda de alguém de quem ele fez amizade, ele conseguiu enviar um SOS para o espaço e depois escapar, e seu pessoal agora deve estar a caminho para buscá-lo no local. No dia seguinte, eles descobrem que a cidade agora está muito movimentada e como Paul não consegue prender a respiração por tempo suficiente para chegar ao trailer, ele terá que usar um disfarce. Clive e Paul decidem se esconder em uma loja próxima, enquanto Graeme e Ruth vão pegar o trailer. Os agentes chegam à cidade e o agente O'Reilly entra na loja. Paul finge ser um manequim, mas quebra seu disfarce quando O'Reilly agarra sua bola com entusiasmo. O agente corre para fora para avisar Haggard, e quando ele entra, vê Clive com uma máscara de alienígena e pensa que O'Reilly estava apenas exagerando. Só então, Paul revela-se incapaz de prender a respiração. Haggard e O'Reilly perseguem ele e Clive. Nesse momento, Graeme aparece com o trailer e eles entram e vão embora. Haggard e O'Reilly encontram Zoil e dizem a ele que agora sabem que estiveram caçando um alienígena o tempo todo. Zoil aponta uma arma para eles e ordena que voltem para a base antes de perseguir o trailer. No caminho, eles ouvem uma conversa entre ele e a Big Guy pelo rádio, na qual ela conta a Zoil as vantagens e benefícios que ele receberá se capturar Paul. Ao ouvir isso, Haggard e O'Reilly decidem ignorar os comandos de Zoil e capturar Paul sozinhos para que possam receber todas as recompensas. Assim que eles escapam e estão fora da estrada, Paul conta aos outros o resto de seu plano. Ele retornará a Moorcroft, onde tentará sinalizar a nave-mãe para buscá-lo no ponto de encontro. Ele pede a Graeme e Clive que lhe tragam alguns fogos de artifício que ele possa usar como sinal. Eles vão até uma loja próxima e pegam a maior.
Não tendo dinheiro suficiente, eles decidem roubá-lo. Zoil é informado pelo rádio que 2 nerds britânicos em um trailer roubaram a loja. Ele junta tudo em sua cabeça e descobre para onde eles estão indo e qual é o plano deles. Paul decide fazer uma última parada antes de voltar para casa. Eles vão visitar uma velha, Tara Walton, a menina que o resgatou dos destroços de 1947. Ela mora sozinha, tendo passado a vida sendo ridicularizada pelo que disse ter visto naquele dia. Embora a princípio zangada, ela perdoa Paul, sabendo que ele existe e que ela estava certa o tempo todo. Ela se prepara para fazer chá para seus visitantes. Paul abre a bolsa que carregava o tempo todo e tira o ursinho de pelúcia que ela lhe deu quando ele caiu e o devolve. Nesse momento, eles são interrompidos quando Zoil chega em sua casa e toca a campainha. Só então, Haggard e O'Reilly também aparecem e tentam sequestrar Paul. Zoil é momentaneamente distraído por Haggard, permitindo que Paul salte sobre ele por trás e, usando sua habilidade de transferência telepática, ele consegue atordoar Zoil, mas ele também está quase inconsciente. Haggard ordena que coloque o alienígena no chão. Graeme aproveita e nocauteia Haggard, e o grupo, junto com Tara, correm para o trailer. Nesse ínterim, O'Reilly quebra uma janela e também tenta atirar em um deles, mas acaba acendendo o gás do fogão de Tara e destruindo a casa dela com ele dentro. Eles escapam e seguem para o encontro. Haggard os persegue, mas se distrai ao tentar atirar em Paul e acaba caindo pela lateral da ponte. Enquanto os perseguia, Zoil é contatado pela Big Guy. Ele garante que terá Paul dentro de 1 hora, mas ela se declara cansada de esperar e informa a Zoil que ordenou uma resposta militar e que terminará o trabalho sozinha. Irritado, Zoil atira em seu rádio. O grupo chega ao local e solta os fogos de artifício para sinalizar a nave mãe de Paul. Eventualmente, estranhas luzes laranja aparecem sobre as árvores ao redor e todos acreditam que é a nave mãe. Porém, é um helicóptero do exército com soldados a bordo liderados pela própria Big Guy, que veio pessoalmente pegá-lo. Zoil chega e é revelado que ele era o contato interno de Paul que o ajudou a escapar. Zoil atira nos homens, mas leva um tiro no ombro da Big Guy. Uma briga começa e ela bate em Graeme, Clive, Ruth e Paul, mas é nocauteada por Tara. Moses chega inesperadamente e atira em Paul, mas em vez disso atinge Graeme, que morre. Paul mais uma vez usa seus poderes de cura, revivendo Graeme apesar do perigo para si mesmo, fazendo com que Moses acreditasse que Paul era um messias. Graeme e Ruth admitem seus sentimentos um pelo outro e se beijam. Big Guy recupera a consciência, mas é imediatamente esmagada pela nave alienígena que chega. Paul começa a partir e informa a Tara que ela vai com ele para viver uma vida melhor, já que ele tirou a chance de uma boa vida na Terra. Ele se despede de seus amigos, na esperança de reencontrá-los um dia. Os alienígenas vão para casa, enquanto o grupo observa. 2 anos depois, Graeme, Clive e Ruth estão em outra Comic Con, onde Graeme e Clive estão promovendo sua nova revista em quadrinhos premiada e de mega sucesso intitulada Paul. Além disso, O'Reilly sobreviveu de alguma forma à explosão da casa e é um fã. Espero que tenham gostado. Até a próxima.